Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade conosco, Pai amado. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo maus, meu Deus, mas o Senhor é tão bom conosco que chega a nos constranger, Pai amado. Tanta bondade que há em Ti, Pai amado. Tanta misericórdia que há em Ti, Senhor. Tanta paciência conosco, meu Deus. Porque fazemos tanto mal para Ti, Senhor. Pecamos todos os dias contra Ti, Pai. E ainda assim o Senhor nos dá mais uma chance. E ainda assim o Senhor nos dá todos os dias uma chance de nos redimir, Pai amado. Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos abandonar, meu Deus. Mesmo muitas vezes nós te trocando, meu Deus. Te deixando de lado, priorizando outras coisas, meu Deus. Outras coisas que não nos edificam em nada, Pai amado. Nos perdoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Pois precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia. Precisamos do Teu amor, meu Deus. Pois sem Tua misericórdia, não vamos conseguir viver, Pai. Precisamos que o Senhor ande conosco todos os dias da nossa vida, Pai amado, para não nos perder, Senhor. Se ficarmos sozinhos, Pai, vamos ser presa fáceis para o pecado deste mundo, Pai. Vamos nos distanciar de Ti, Senhor, e não queremos isso, Pai. Pelo contrário, queremos estar mais próximos de Ti a cada dia, Pai. Queremos nos santificar a cada dia, Senhor, para continuar andando nos Teus caminhos, Pai amado, obedecendo, Senhor, os Teus mandamentos, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse devocional que vamos fazer agora. Pedimos, Pai, que o Senhor abra nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor, para que possamos praticá-las no nosso dia a dia, Senhor. Nos dê sabedoria e entendimento e principalmente humildade, Pai. Humildade para saber que nada somos sem Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu estava lembrando que ontem eu esqueci de fazer com vocês o estudo que estamos fazendo. Vamos fazer o estudo e hoje será o último tópico. Só para recapitular, o nome do estudo é 3 em 1, o relacionamento com Cristo, o relacionamento cristão. O primeiro tópico foi do título Um Só Propósito. O segundo tópico foi um cordão de 3 dobras. E o último tópico que vai ser hoje, o título é Como Cristo Amou a Igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Vamos ler até o versículo 9, para entender o contexto. De novo. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso.
Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Vamos para o estudo. O maior exemplo de amor que temos é o de Cristo por sua noiva, a Igreja. Ele se entregou, cuidou, perdoou, sustentou e continua a amar com fidelidade incomparável. Esse é o padrão que o namoro cristão deve buscar. Não um amor que exige perfeição, mas um amor que cobre multidões de erros, que escolhe diariamente cuidar, perdoar e recomeçar. No namoro e no casamento, o amor verdadeiro não está na ausência de falhas, mas na decisão constante, de amar apesar delas. Um relacionamento saudável reconhece que ambos estão em processo, sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. O amor que vem de Deus é paciente, é bondoso, não se orgulha, não guarda rancor. É esse amor que precisamos buscar. Se você está em um relacionamento, cuide dele. Independente da data, independente da data, reconheça a graça que é estar com alguém em um lugar onde existe amor, cuidado e respeito. Se você não está, continue colocando Deus no centro. Quando o amamos, antes de tudo, todas as outras coisas se alinham no momento certo. Para todos, preparem-se para tudo. Preparem-se para tudo que Deus tem preparado para seus próximos passos. No individual e acompanhados, e confiem nele e em seu amor único e completo. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. Devocional de hoje é referente a Salmo 45,
Salmo 45, versículo 2. Vamos ler os versículos 1 e 2 para entender melhor o contexto. O versículo 1 diz assim: Lindas palavras enchem o meu coração enquanto escrevo esta canção, em homenagem ao Rei. A minha língua é como a pena de um bom escritor. Ó Rei, o Senhor é o mais bonito de todos os homens e sabe fazer belos discursos. Deus sempre o tem abençoado. E o devocional diz assim: a totalidade da pessoa de Jesus é uma pedra preciosa e toda a sua vida é uma impressão do selo do Santo Espírito da promessa. Todo ele é completo, não apenas suas diversas partes, mas como um todo, gracioso e glorioso. Seu caráter não é uma massa de cores misturadas confusamente, nem uma pilha de pedras preciosas colocadas descuidadamente umas sobre as outras. Ele é um retrato de beleza e um peitoral de glória. Nele, todas as coisas de boa fama estão em seu devido lugar e ajudando a adornar umas às outras. Nenhum traço de sua gloriosa pessoa atrai a atenção às expensas de outros, pois ele é perfeito e totalmente adorável. Ó Jesus, teu poder, tua graça, tua justiça, tua mansidão, tua verdade, tua majestade e tua imutabilidade fizeram tal homem, ou melhor, tal Deus homem, que nem os céus, nem a terra jamais viram. Tua infância, tua eternidade, teus sofrimentos, teus triunfos, tua morte e tua imortalidade são todas tecidas numa maravilhosa tapeçaria, sem costura ou fenda. És a música sem dissonância. És muitos, e ainda assim não dividido. És todas as coisas, e ainda assim não diversificado. Como todas as cores se misturam num arco-íris resplandecente. Assim, todas as glórias do céu e da terra encontraram-se em ti e unem-se tão assombrosamente que não há nada como tu em todas as coisas. Mas ainda se todas as virtudes dos mais excelentes fossem unidas num fardo, elas não poderiam rivalizar contigo, pois espalhas toda a perfeição. Foste ungido com o santo óleo de mirra e cássia, que o teu Deus reservou apenas para ti. Quanto à tua fragrância, és como um perfume santo, daquele que ninguém mais pode um dia fabricar. Cada especiaria
Cada especiaria é perfumada, mas a composição é divina. A sagrada simetria, ó rara conexão de muitos perfeitos para fazer uma perfeição. Ó música celestial, em que todas as partes se encontram num doce acorde para fazer uma melodia perfeita. Amém. Vamos continuar a leitura. E hoje vamos iniciar um novo livro da Bíblia. Que é Esther. Vamos para um breve estudo sobre o livro de Esther. A introdução deste livro diz assim: quando o rei Ciro, em 538 a.C., permitiu a volta dos judeus para a sua terra, muitos aproveitaram a oportunidade. Para eles, tinha terminado o cativeiro na Babilônia. No entanto, muitos continuaram vivendo em países distantes, onde a vida não era fácil. E muitos eram os perigos. Não raras vezes, os judeus foram perseguidos por aqueles que queriam acabar com eles. O livro de Esther foi escrito para mostrar que Deus protege o seu povo, animando assim os milhares de judeus que viviam espalhados pelo mundo. Além disso, o livro de Esther também foi escrito para contar como começou a festa do Purim. Essa festa que é comemorada pelos judeus até hoje. Não é uma das festas religiosas previstas na lei de Moisés. Seguiu no tempo de Xerxes, rei da Pérsia, em 465 a 486 a.C. E é a festa da vitória dos judeus contra os seus inimigos. Conteúdo do livro. O livro conta a história de Radassa, isto é, Esther. Esther capítulo 2, versículo 7. A moça judia que se tornou rainha por causa do seu casamento com Xerxes, rei da Pérsia. Amã, o primeiro-ministro do reino, queria acabar com todos os judeus do reino. Mas Esther e o seu primo Mordecai conseguiram derrotar o plano perverso de Amã. E ele acabou morrendo na forca que havia mandado construir para Mordecai. Para festejarem a sua vitória contra os seus inimigos, os judeus começaram a comemorar a festa do Purim. O livro tem um certo tom vingativo para os judeus. Mataram sem dó nem piedade quase 76 mil dos seus inimigos. Capítulo 9, versículos 6 a 10 e 16 e 17. Nisso, o livro lembra alguns salmos, por exemplo,
Salmo 58, versículos 6 a 11. O nome de Deus não aparece neste livro, mas há pelo menos uma referência indireta a ele, no capítulo 4, versículo 14, e no capítulo 6, versículo 4. Mensagem do livro. A mensagem principal deste livro é que o povo de Deus não pode ser destruído, nem mesmo pelos inimigos mais poderosos do mundo. Como disse a esposa de Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, que planejava acabar com todos os judeus no reino. Você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Capítulo 6, versículo 13. A passagem mais conhecida do livro é capítulo 4, versículo 14, onde Mordecai diz a Esther: talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar numa situação como esta. Autor e data do livro. Não se sabe quem escreveu este livro. Em todo caso, deve ter sido um judeu que conhecia bem a situação e os costumes do Império Persa. A data mais provável é por volta de 350 a.C. Esquema do conteúdo. Esther se torna rainha. Capítulo 1 e 2. Amã planeja a morte dos judeus. Capítulo 3 a 5. Amã é denunciado e morto. Capítulo 6 a 7. Os judeus acabam com seus inimigos. Capítulo 8, versículos 1 a capítulo 9, versículo 19. E a festa de Purim. Capítulo 9, versículo 20 a capítulo 10, versículo 3. E o livro de Esther inicia assim. A introdução desse primeiro capítulo diz: a história de Esther começa na corte de Xerxes, rei da Pérsia, o senhor absoluto do maior império do mundo. No fim de um banquete que durou 6 meses, versículo 4, ele mandou chamar Vasti, a rainha, para que todos os seus hóspedes vissem como ela era bela. Ela desafiou o rei. Se recusou, coisa inédita e intolerável. E inicia assim, versículo 1. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia, a capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino
e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os seus moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. O piso era feito de ladrinhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de couro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro. Todos eles diferentes um dos outros. E o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vashti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os sete eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bizita, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zeta e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vashti e que ela viesse com a coroa da rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros, em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carzena, Seta, Admata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vashti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: O que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros,
mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isto nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. E agora vamos para alguns comentários e referências no capítulo 1. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Xerxes, em hebraico, quer dizer Assuero, em hebraico. Ele reinou de 465 a 486 a.C. Suzã, esta era a capital durante o inverno. A capital principal era Persépolis. Havia mais duas: Ecbatana, referência a Esdras, capítulo 6, versículo 2, e Babilônia. Capítulo 1, versículo 3. Terceiro ano, em 484 a.C. Média, um país que ficava a nordeste da Babilônia, que fazia parte do Império Persa. Referência: Daniel, capítulo 5, versículo 28. Capítulo 1, versículo 8. Todos podiam beber quanto vinho eles quisessem. Este versículo também pode ser traduzido assim: mas ninguém era forçado a beber. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que a cada hóspede fosse servido quanto vinho ele quisesse, fosse muito ou fosse pouco. Capítulo 1, versículo 9. Vasti ofereceu um banquete para todas as mulheres. Naquele tempo, no Antigo Oriente, homens e mulheres não se misturavam nos banquetes.
Capítulo 1, versículo 11. Que admirassem a sua beleza. É possível que por trás disso estivesse um pedido para que ela aparecesse em trajes indecentes. Capítulo 1, versículo 12. A rainha não atendeu à ordem do rei. O texto não diz por que a rainha não atendeu essa ordem. Se aquele era um banquete só de homens, versículo 9, e todos haviam bebido tanto quanto o rei, versículo 10. Então, a recusa da rainha é bem compreensível. Capítulo 1, versículo 19. Nunca possa ser anulado. Referência: Esther, capítulo 8, versículo 8. E Daniel, capítulo 6, versículo 8. Capítulo 1, versículo 22. Tivesse sempre a última palavra. O texto hebraico traz: falasse a língua do seu povo. E é isso, gente. As referências e comentários do capítulo 1. Que Deus os abençoe.